Fevereiro de 1991. No deserto, entre o Kuwait e o Iraque, milhares de veículos tentavam fugir pela mesma estrada. Tanques, caminhões militares, carros civis, todos em retirada. Mas no céu, havia aviões da coalizão que já os observavam. E em poucas horas, aquela rodovia se transformaria em um dos cenários mais devastadores da guerra moderna. O mundo passaria a conhecer aquele lugar como a Rodovia da Morte. Embarque comigo nessa jornada de 8 minutos no front. Em agosto de 1990, o ditador iraquiano Saddam Hussein ordenou a invasão do pequeno país vizinho, o Kuwait. A invasão aconteceu rapidamente e em apenas 2 dias o Kuwait estava sob controle iraquiano. A resposta internacional veio logo em seguida. Uma coalizão liderada pelos Estados Unidos, com o apoio de mais 30 países, iniciou a operação conhecida como Operação Tempestade no Deserto. O objetivo era claro: expulsar as forças iraquianas do Kuwait. Após semanas de bombardeios aéreos massivos, o exército iraquiano estava enfraquecido, desorganizado e com moral extremamente baixa. E quando a ofensiva terrestre começou, a derrota iraquiana se tornou inevitável. No final de fevereiro de 1991, as tropas iraquianas começaram a abandonar o Kuwait. Milhares de soldados iniciaram uma retirada caótica em direção ao Iraque. A principal rota de fuga era uma estrada que ligava a cidade do Kuwait à cidade iraquiana de Basra. Só que o problema disso é que essa estrada estava completamente congestionada. Tanques, veículos blindados, caminhões militares, ônibus e até carros civis formavam uma fila de dezenas de quilômetros. Muitos soldados iraquianos acreditavam que a guerra já estava praticamente perdida. Alguns apenas queriam voltar para casa. Porém, a força aérea da coalizão ainda dominava completamente os céus, e aquela enorme coluna de veículos não passou despercebida. Na noite de 26 para 27 de fevereiro de 1991, aviões da coalizão receberam autorização para atacar a coluna iraquiana. Entre as aeronaves utilizadas estavam os poderosos A-10 Thunderbolt II e os helicópteros AH-64 Apache. A estratégia foi brutalmente eficiente. Os primeiros ataques destruíram veículos na frente e no final da coluna. Isso criou um gigantesco bloqueio. Agora, milhares de veículos estavam presos na estrada, sem saída, sem cobertura aérea e sem defesa eficaz contra os ataques. Durante horas, aviões e helicópteros atacaram a coluna. Explosões iluminaram o deserto. Veículos queimavam, munições detonavam. E a estrada foi lentamente se transformando em um imenso cemitério de metal. Quando o ataque terminou, o cenário era apocalíptico. A estrada estava coberta por centenas de veículos destruídos, tanques carbonizados, caminhões queimados, equipamentos militares espalhados por centenas de metros. Imagens feitas por jornalistas e militares mostravam fileiras intermináveis de veículos destruídos. Aquela estrada ficaria conhecida mundialmente como a Rodovia da Morte. Estima-se que centenas de veículos foram destruídos naquele ataque. O número exato de mortos nunca foi confirmado. Algumas estimativas falam em centenas de soldados, outras sugerem números maiores, mas o impacto visual daquele cenário marcaria profundamente a memória da guerra. O ataque gerou um grande debate internacional. Os críticos argumentaram que muitos soldados já estavam em retirada e que o ataque teria sido desproporcional. Outros apontaram que alguns veículos destruídos poderiam conter civis. Por outro lado, os militares da coalizão defenderam a operação. Segundo eles, a coluna ainda incluía forças armadas organizadas e equipamentos militares, bem como veículos saqueados do Kuwait.
portanto, era considerada um alvo legítimo de guerra. A discussão continua até hoje entre historiadores e especialistas militares. De um lado, os defensores da operação afirmam que o ataque foi militarmente justificável. Segundo essa visão, as forças iraquianas ainda eram consideradas combatentes ativos e poderiam se reagrupar ou voltar a lutar caso conseguissem se retirar com os seus equipamentos. E muitos dos veículos destruídos eram militares e transportavam armas, munição e tropas. Além disso, a guerra ainda não havia terminado oficialmente quando os ataques ocorreram. Com base nessa interpretação, os comandantes da coalizão argumentaram que impedir a retirada organizada do exército iraquiano era essencial para encerrar rapidamente o conflito e evitar que as forças de Saddam Hussein se reorganizassem. Por outro lado, críticos do ataque levantaram questões morais e jurídicas. Para eles, a coluna de veículos representava um exército em retirada e, em muitos casos, desorganizado e incapaz de oferecer resistência significativa. Alguns relatos sugerem que parte dos veículos era composta por caminhões de suprimento e até automóveis civis saqueados, não apenas unidades de combate. Esses críticos argumentam que o ataque teria se transformado em um massacre desnecessário, principalmente porque a superioridade militar da coalizão já era absoluta naquele momento da guerra. As imagens dos destroços espalhados pela estrada reforçaram a percepção pública de que a destruição havia sido desproporcional. Outro ponto importante no debate é a questão da guerra moderna e do poder aéreo. A Guerra do Golfo foi um dos primeiros conflitos amplamente televisionados e a divulgação das imagens da rodovia trouxe à tona um impacto visual da guerra tecnológica contra forças terrestres vulneráveis. A Rodovia da Morte se tornou um dos episódios mais marcantes da Guerra do Golfo. Ela simboliza tanto o poder devastador da guerra moderna, quanto as difíceis decisões tomadas em conflitos armados. Em poucas horas, uma estrada comum no deserto se transformou em um símbolo da brutalidade da guerra, e até hoje, mais de 3 décadas depois, as imagens daquele ataque continuam chocando o mundo. Na guerra, às vezes a linha entre vitória e tragédia desaparece no meio da fumaça. Se você gostou dessa história, deixe seu like, se inscreva para novidades semanais e deixe sugestões para os próximos vídeos. É um prazer ter você aqui conosco. A guerra passa, mas as histórias permanecem. Um grande abraço e até o próximo episódio de 8 Minutos no Front.